Alô pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Duo Talk. Já roda o vídeo aí pra gente então. Manu, aí o que acontece? Os imóveis fechados, com um IPTU altíssimo, aí o que acontece? Pichação, depredação, olha só a fiação aqui, ó. Tudo arrebentado, roubaram os fios, roubaram tudo. A loja acabou de fechar. Loja Digitex, 30 anos de funcionamento, fechada, definitivamente. Loja Recicla Mais, vai fechar. Uma loja de 24 anos. Aqui era o Tomás Refrigeração. Fechou, abriu uma igreja, fechou e está fechado. Aí, essa loja aqui era uma loja que consertava impressora e fazia impressão em canecas. Fechada. Aqui era a verdureira. Fechada. Aqui fechou por definitivo, semana passada. Aqui a loja de informática está à venda. Aqui era a PC Floripa, está fechada há anos. Aqui outra loja de informática fechada. Não está funcionando nada. Aqui outra loja fechada para alugar e ali a agropecuária. São 14 imóveis. Até o final do mês, só 4 funcionando. No centro de Florianópolis, na nossa quadra. Estamos a 3 quadras do mercado público. Bom, pessoal, para falar sobre esse assunto, a gente não podia deixar de convidar a Manu, hoje vereadora aqui de Florianópolis, e ela fala muito, inclusive, na rede social dela referente a isso, E primeiro, Manu, obrigado também por ter aceitado o nosso convite, e num dia muitíssimo especial, hoje é o teu aniversário, Parabéns, e obrigado por ter vindo, E a gente queria saber um pouquinho de ti sobre esse assunto, Bom, pessoal, primeiro, obrigada por me receberem, é um dia especial para mim, mas independente do dia que você estiver assistindo esse podcast, espero que seja um dia de reflexão para todos nós. Eu que vim da iniciativa privada e desde que eu me elegi vereadora, estou no meu 2º mandato por Florianópolis, eu escolhi defender empresário. É difícil, assumir que a gente tem essa bandeira de defender empresário quando existe uma cultura de vilanizar o empresário. Mas eu queria lembrar todo mundo que na economia catarinense, 70% da nossa economia é movimentada pelo pequeno e microempresário. E além disso, quando a gente está falando de Floripa, uma cidade que o recurso para que as políticas públicas sejam entregues, que os serviços funcionem, ele vem de impostos. E a gente tem um ISS arrecadando há 10 anos mais do que IPTU, significa que a gente depende dos pequenos empresários para estar ali. Então, quando eu vejo lojas como essa fechando e essa realidade se impondo, eu penso que tem que ter interesse público em agir, E eu estou representando o legislativo, eu represento as pessoas e tenho sido essa voz de entender como é que o poder público pode auxiliar os estabelecimentos comerciais a não morrer. Isso não quer dizer ajudar o empresário que explora pessoas, Isso quer dizer ajudar as pessoas que geram emprego e renda para a cidade a continuarem trazendo riqueza para a cidade, ao mesmo tempo riqueza para as pessoas, porque todo mundo aqui precisa ter emprego, precisa gerar os seus frutos, empreender seus talentos, e todo mundo ganha nessa equação. Então, ter interesse público em manter o estabelecimento comercial ativo é fundamental. O centro, ele funciona como um grande piloto, Se funcionar, alguma política pública funcionar no centro, onde eu tenho densidade de pessoas e de comércio, o centro é 84%, se não me engano, o dado dele, 84% do centro é comercial. Nossa. É por isso que eu tenho um fluxo de pessoas gigantesco, e aí me permite que eu tenha serviços como os departamentos de equipamentos públicos, que a gente consiga ter lojas mais especializadas, porque eu tenho densidade de pessoas para frequentar. Eu nunca vou ter uma unidade da Celesc numa rua residencial, porque eu preciso que chegue ônibus, eu preciso que tenha espaço para acomodar pessoas, que tenha um cafezinho perto. Então, eu preciso do centro ativo para uma série de serviços além dos comércios que fomentam a cidade. Manu, eu tenho uma pergunta, eu estou bem servido hoje sobre esse assunto, estou com a Manu aqui, que é vereadora, e com um dono de imobiliário. Então, a minha pergunta vai para os dois. O centro realmente é tudo isso que tu colocou, É muito denso, tem muitas pessoas, principalmente durante o dia. E aí a gente vê um vídeo que nem esse com uma série de pontos comerciais fechados, que vai totalmente de contraponto a isso que a gente enxerga do centro. Então, como que, de um lado, o que falta em termos da nossa política municipal, e do outro lado, em termos da questão de imobiliária, de negócio, por que a gente vê isso no centro, pontos comerciais fechados desse jeito? Que não é um ou dois. Quer começar? Pode começar. Eu começo, então, falando da parte política. Eu acho que é um diagnóstico complexo. Primeiro que todo mundo agora adora colocar um vilão na história, o vilão é o IPTU. O vilão é o corredor de ônibus que criou um alto fluxo de velocidade, ninguém consegue parar o carro ali e não tem fluxo de pessoas. O vilão é a falta de
de iluminação. O vilão é que os centros das capitais estão morrendo. Então, existem vários diagnósticos nesse sentido, né? E eu vou trazer alguns pontos. Realmente, falta iluminação pública, muitas vezes, para proteger uma loja durante a noite. A gente sabe que hoje o centro, ele tá com uma média de arrombamento e depredação ali, de ocorrência, né? Que eu fui visitar os batalhões, é uma média aí de 25 a 30 ocorrências por mês, né? É muito, gente. E então, exatamente. E aí ocorre quando? Na madrugada ali, em que iluminação é um fator de segurança. Então, iluminação pública é um fator. Outro fator, sim, a gente precisa revisar IPTU, porque se eu tenho um IPTU e um aluguel, né? Porque aí tem os proprietários que estão ali com seus imóveis, e aí ele cobra um aluguel quase igual ao do shopping. Isso. O que eu vou preferir? Estar ali à mercê de um criminoso ou ir para um shopping que me oferece segurança, né? Se os preços estão muito parecidos. Então, essa escolha vai ficando mais fácil para o empresário e mais difícil para a cidade, que precisa do comércio de rua para manter o fluxo de pessoas. Não é interessante para a cidade colocar todo mundo dentro de caixinhas comerciais, né? Que a gente perde as pessoas circulando na rua, uma cidade viva. E existe também, sim, o diagnóstico de que os centros das capitais estão morrendo. Isso é um diagnóstico que a gente vê desde fora do Brasil, em cidades do mundo, quanto também dentro do Brasil. A gente vai olhar para a Cracolândia de São Paulo, nós vamos olhar para o centro do Rio de Janeiro, nós vamos olhar para Belo Horizonte, para Recife. Então, eu tenho grandes capitais que estão com o centro precisando de revitalização. E por que isso? Porque uma cidade começa pelo centro, né? E depois ela vai se espraiando. Sim. Por inúmeros motivos, seja porque eu agora tenho uma qualidade de vida que eu vou buscar, né, fora e vou para um bairro que é um pouco mais calmo, ou seja porque ficou caro morar no centro ou não tem potencial de moradia no centro, eu vou para o bairro, né? Só que ao mesmo tempo que o centro, ele que antes era o início da cidade, onde se morava, se comia, se empreendia, se falava, ele vai se espalhando, eu vou criando uma cidade espraiada, eu vou tendo maior custo de cidade, que eu preciso que a infraestrutura chegue em todos os bairros, e ao mesmo tempo o centro, ele vai perdendo aquela pujança, e aí eu vou lidando com a insegurança. Quando eu tenho o centro vazio, às 18 horas ali, tá decretado o horário do óbito, o que acontece? Eu não quero mais andar na rua. Né? Isso também acontece porque eu não tenho pessoas num uso misto. Eu tenho 84% de comércio, então eu não tenho gente morando no centro. Eu não tenho gente chegando da universidade ou do trabalho às 8 da noite. Eu não tenho gente saindo a pé para comer uma pizza, né? Então eu perco um fluxo natural que me protege como cidadã na questão de segurança, porque eu não tenho moradia, e aí eu também perco como cidade. Então eu acho que é uma série de diagnósticos, é uma doença multifatorial, mas que nós, como poder público, podemos enxergar esses vários pontos e trabalhar ponto a ponto. Aproveitando só a parte do mercado imobiliário, a Manu falou uma coisa muito importante nesse mercado pra gente, referente aos custos, né? Quanto custa IPTU, quanto custa, né? Para o empresário ter uma sala hoje, térrea, no centro, é muito caro. E daí também tem o proprietário do imóvel que acha que o valor do imóvel dele no aluguel vale milhões. Então, ele prefere ficar um ano parado, não alugar, do que alugar por uma renda um pouco menor, e depois, conforme a empresa que está lá vai crescendo, ele vai conseguindo fazer reajuste de aluguel. Que, claro, tem várias empresas de muito tempo que estavam no centro, não estão mais, né? Tem o problema da segurança também, que até tem vídeos, inclusive você fez um vídeo sobre a luz, que teve uma loja que botou uma iluminação interna para ninguém fazer as suas necessidades ali, né? Ali é um absurdo a pessoa ter que cuidar disso, né? Hoje eu vou falar por mim também, eu não estou no centro, eu estou no estreito, mas eu também tenho uma loja térrea, e eu tenho câmeras. Todos os dias tem alguém que vai lá, ou vai dormir ou quer tentar invadir. Essa madrugada até alguém ficou olhando lá, eu puxei nas câmeras, ele saiu, não precisei me acionar nada. Mas todos os dias eu fico preocupado, porque eu tenho uma casa, um comércio no térreo. Então, assim, é um risco que eu sei que eu tenho um monte de câmeras para poder cuidar. No centro, à noite, não tem iluminação para ninguém cuidar. As câmeras não pegam porque não tem iluminação. Ou eu não tenho câmeras, ou uma iluminação frágil. Exatamente. E aí não... Ele começa a ficar caro para o empresário. Porque, por exemplo, a pessoa vai lá e invade, que é uma despesa, tem seguro. Vou ilustrar com um exemplo nessa rua que tá no vídeo, Francisco Tolentino. Tinha uma verdureira ali que abriu no final do ano passado.
Uma verdureira, veja bem. Qual é o interesse de alguém roubar uma verdureira? Não são... Um indigente sadio. Então... Um vegano? Um vegano. Então, acho que a terceira vez que ele foi invadido, inclusive o cara levou uma mochila de azeitonas. Só que o acumulado porque o caro para o empresário não era o furto em si, mas o arrombamento. Né? Os 6 mil reais que ele teve para trocar a porta, a grade que ele teve que colocar, enfim, no final ele acumulou 30 mil de prejuízo nos arrombamentos e fechou. Claro. Quem é que ia roubar uma verdureira na cabeça dele? Ele estava tendo que dormir, imagina, ele teve que dormir dentro do estabelecimento de medo de entender o que estava acontecendo. Né? Então, assim, é a saúde mental, é a segurança, a qualidade de vida. Existe um custo de empreender, mas esse risco tá ficando absurdo. Eu tive, não aqui em Floripa, em outra cidade, eu tive comércio de rua por 3 anos e todo mês era assaltado. E eu desisti, falei, comércio nunca mais. Então. Por causa dessa questão aí que de noite não dormia, alarme tocando celular, câmera toda hora, minha esposa falou, E claro, pra gente não falar também da questão judiciária no Brasil, onde esse indivíduo será preso, será solto mais rápido do que o inquérito do policial para o delegado, né? E ele já vai estar na rua de novo, acumulando 60, 70, 80 passagens pela polícia totalmente impune. Exatamente. Aliás, falando do judiciário, o nosso judiciário está cada vez mais desacreditado, né? E isso também é uma situação de risco tanto para o cidadão quanto para o empreendedor, né? De que maneira, trazendo isso mais para o âmbito de cidades, de que maneira isso pode afetar tanto a credibilidade do cidadão em termos de cidade ou legislação nossa aqui? Ou seja, a gente fala tanto de Santa Catarina, que é um polo mais tranquilo, se eu posso usar essa palavra, mas o que isso pode afetar o nosso dia a dia, essa falta de credibilidade do judiciário a nível nacional? Nós temos o título, né, no ranking de municípios e de estado de Florianópolis é a capital mais segura do país e Santa Catarina é o estado mais seguro do país. Isso devido à qualidade e competência das nossas forças de segurança, não ao número do efetivo e nem aos recursos extras que nós poderíamos ter. E também de uma natureza ordeira, né, da nossa população. De fato, o que eu já ouvi até de outros municípios em que eu converso com a secretária, com o pessoal da prefeitura, é que a natureza, a cultura de alguns outros estados não se adapta à cultura de Santa Catarina. Nós somos trabalhadores, né? A gente não tolera serviço mal feito, não tolera atraso, falta de pontualidade. E Florianópolis, por exemplo, é uma cidade que atrai pessoas de todos os tipos, mas que sofre com isso. Nós temos uma dificuldade incrível de mão de obra, por exemplo, porque muitas pessoas que não têm a nossa cultura vêm trabalhar para cá, aí trabalha 2 meses e o 3º mês passa na praia, porque nós temos a diversão gratuita aqui, logo a oferta é muito boa, aliás, uma cidade incrível, né? Mas que realmente atrai pessoas que às vezes escolhem vender o almoço para pagar a janta, né? E não se adaptam ao estilo de vida que nós promovemos. Então, existe a nossa cultura empreendedora, uma cultura de pequeno e médio empresário que está lá ralando, né? E por natureza dele, inclusive com os riscos de empreender, mas que também lida com esses problemas. Então a gente tem essa natureza e tem a qualidade das forças de segurança. Agora, quanto ao judiciário, são regras federais. Infelizmente, nós estamos sujeitos a pessoas que estão absolutamente descoladas das realidades das cidades, não bebem da água que a gente bebe e assumem a responsabilidade e a soberba de decidir sobre nossas vidas, né? Então a gente peca pela autonomia de município, com certeza, mas isso é uma questão do nosso pacto federativo que, decididamente, precisa de mais briga lá no Congresso e no Senado. Eu acho que nós estamos numa... Em vez de dizer um porto seguro, numa ilha segura ou num estado seguro, mas eu não sei quão grande é os nossos muros do nosso estado para impedir essas questões
federativas de acabarem atuando dentro da nossa... Não, a gente tem muito pouca fala sobre isso, mas como parlamentar, eu peço ajuda aqui aos meus colegas deputados e senadores, porque a gente precisa de enfrentamento. E também ao nosso judiciário aqui, a nossa procuradoria, nossa procuradoria municipal, os nossos órgãos municipais. Por que eu falo isso? Em Piauí tem um case muito interessante que eu conheci de segurança pública. Eles tinham um dos maiores índices de furto de celular, né? Então, o que aconteceu? O secretário de segurança que assumiu inclusive um cara de centro-esquerda, tá? Não é nem um cara assim que tipo, nossa, vou enfrentar o criminoso, mas ele é da área jurídica, um promotor de carreira, foi colocado naquele posto, então já quebra um pouco daquela linha de escolher um secretário de segurança que ou vem das forças de segurança ou é um militar, né? Não, ele veio de um órgão jurídico de carreira e ele começou a dizer, por que o Ministério Público está se omitindo nessa função aqui? Eu vou intimar ele. E começou a provocar realmente o judiciário, intimando o ministério, pedindo e reiterando, sabe, os processos. E lá eles criaram um case muito interessante, né, de resgate do celular, de registrar os e-mails, de impedir a venda, e ele conseguiu fazer isso e o case é de sucesso mesmo, é um case nacional, diminuiu assim 60%. Foi incrível o índice que ele alcançou em menos de um ano de gestão. Então eu digo, existe como resistir. Precisa de vontade, de enfrentamento e de coragem. Mas existem cases aqui no Brasil mesmo. Como é que a gente vai fazer para... Você falou, né, temos que acionar aí os nossos deputados, federal, estadual, mas e quando a Câmara e o Senado decidem uma coisa e o Legislativo vem e decide por cima? De que serventia, de que valia tem a força dos deputados? Mas o legislativo são os deputados e os senadores, né? Tá falando do executivo ou do judiciário? Do judiciário vem... Dos outros poderes que deveriam ser harmônicos e independentes, né? Porque deveria haver um ar fiscalizatório entre eles. Tem coisas que não estão passando, o Congresso já tentou ali intimar Moraes para conversa, Senado já tentou, mas realmente o nível de rabo preso é incrível, né? E é importante a gente ressaltar isso também, porque a raiz brasileira, ela está muito intimamente ligada com o estamento burocrático, que é onde de quem eu sou amigo importa, né? E isso vem desde o nível municipal, onde tu elege o vereador do teu bairro, que é teu amigo, teu primo, teu tio, né? E aí ele tem amigos que conseguem favores para ti, então não importa, na verdade, se o processo está certo, desde que eu seja beneficiado. E isso vai se estendendo até os outros níveis. E no Brasil isso é muito forte. Eu tenho um livro chamado Gramática Brasileira do Poder, do Edson Nunes, que ele nos fala, uma das linguagens da política brasileira é o clientelismo. Ele nunca parou de existir, ele existe para sempre. Mesmo que você crie ilhas burocráticas, onde você cria problemas, mas você tem um clientelismo para furar o processo, afinal o processo é tão difícil, né? Precisa de uma ajuda do amigo. Ou o corporativismo, que vem para proteger o serviço público, mas aí tu tem um sindicato que é amigo do amigo, né? Então sempre tem um jeito de arrumar o clientelismo, a entrada do clientelismo, e essa é uma das linguagens da política brasileira que faz com que hoje a gente tenha senadores que têm processos que o juiz está guardando ali, né? Então, por que eu vou provocá-lo? É necessário ter um certo enfrentamento e parar de eleger o amigo do amigo. Mano, tem uma questão que me incomoda muito, que é o seguinte. Eu sou empresário. Toda vez que abre uma vaga na minha empresa, tem os pré-requisitos. O cara vai fazer uma vaga de contabilidade, ele tem que saber o mínimo disso, daquilo. Vai fazer no financeiro, o mínimo disso, daquilo. Seria bom. E assim, é importante para sua sobrevivência empresarial, inclusive. Exatamente. Assim como um concurso público, quando tem uma vaga, tem o concurso, mas também tem as áreas e alguns pré-requisitos. Ok. Isso é o que me incomoda. Por que quando é para política, que a minha empresa eu vou gerir com um certo número pequeno de pessoas, certo? E já tem isso. Um concurso público vai gerir um pouco mais, mas já tem isso. Agora, num cargo público que vai gerir com toda uma cidade, ou todo um estado, ou toda uma nação, não tem absolutamente nada. O que tu acabou de falar, pede um favor para o amigo, pede isso para o amigo, vai eleger o amigo, vai eleger o vizinho, vai eleger
o cara da TV, que era o cara da... Que entrava na sua casa todo dia, né? Fazia exatamente a previsão do tempo. Então, por que para cargos tão importantes como cargos públicos não existe uma legislação que tenha que ter um mínimo de pré-requisitos? E aí coloca a gente despreparada para decidir sobre a vida de milhares. Mas tu te refere aos cargos eletivos, por exemplo, aqueles que as pessoas votam? Exatamente. Porque daí você tem que perguntar por que as pessoas votam em pessoas não assim. Existe uma... também, mas por que não tem uma lei que tenta corrigir? Porque assim, ó... Mas veja bem... Democracia... Mas até assim, ó, até a parte das indicações, né? Por exemplo, vai indicar qualquer um, por exemplo, lá no Tribunal, no Supremo. É indicado. Não é um cargo, né, que... A única coisa que nos pede para o ministro do STF é notório saber jurídico. Tudo bem. Tá na lei. Notório saber jurídico. O que é isso? Que prova tem isso? Ou o que é isso? É notório saber jurídico que significa um diploma, um mestrado, um doutorado, ou simplesmente, eu peguei aqui no chat e... Mas eu entendo a tua pergunta, Rafael, e assim, eu me questionei muito tempo porque eu era dona de restaurante, né? Essa é a minha história. Eu sou empresária, minha essência é ser empreendedora e eu sou dessa cidade, sou manezinha raiz aqui de terceira geração. E quando eu fiz escola pública, universidade pública e saí para empreender, eu percebi que eu sabia muito pouco, que tinha muito risco no negócio, mas tinha um risco muito perigoso. Aquele das pessoas que decidiram sobre o meu negócio, me passaram uma conta que eles nem conversaram comigo. E quando eu entendi, eu queria reclamar com alguém e eu não sabia o nome de ninguém. Então tem os dois casos. A democracia no Brasil é uma democracia representativa liberal, né, e participativa. Então, quando eu digo que é uma democracia representativa, eu tenho que votar em quem me representa. Aí eu te pergunto o critério de voto das pessoas. Sim. Mas aí que tá, essa é a minha opinião. Num país igual ao Brasil, com o nível de escolaridade que a gente tem, que qualquer pessoa vota em qualquer um, a democracia não funciona. Porque tu vai ter a grande maioria da população com um nível de escolaridade muito baixo para votar. E esse pessoal que está com nível de escolaridade muito baixo, sim, ele vai votar no vizinho, ele vai votar no cara da previsão do tempo, ele vai votar no colega. Eu cansei de ouvir, eu vou votar nesse cara. Por que tu vai votar? Eu vou dar uma força para ele. Tá, mas por quê? Eu não sei, eu vejo ele na minha TV todo dia, na previsão do tempo. Tu vai dar uma força, cara. Tu é um semi-analfabeto, quem tá precisando de uma força é tu. Olha, mas eu vou te dar um dado. Votar, por exemplo, em esquerda, centro-esquerda, ou direita, que às vezes as pessoas associam a, né, uma maior qualificação, independente disso, não tem associação, por exemplo, com renda, ou nem com escolaridade. Mas assim, é que digo, não existe um critério não é nem a questão de população. De esquerda e direita, é a questão de quem tá no comando, vamos dizer, do poder. Tem um mínimo, esse sim tem que ter um mínimo de escolaridade. Mas o Lula é analfabeto, gente. Exatamente. É isso que eu queria, tá entendendo? Mas 50,5% da população escolheu ele. E 95% da população brasileira é alfabetizada. Teórica, né? Sim, pode ser, prática. Mas eu digo, então. existe, se é esse critério, a gente já venceu o critério e não deu certo. Eu digo, não existe um critério fácil pra gente dizer quem pode ser um bom candidato, mas existe o que é democrático, é o voto livre, né? E a liberdade de reunião, liberdade do voto, liberdade de, inclusive, de candidatura, ela é fundamental para a democracia, né? Quando eu tento restringir isso, começa a ficar perigoso. Eu posso criar restrições direcionadas e por isso que talvez seja algo perigoso de mexer, porque o tiro pode sair pela culatra, dependendo de quem está dominando, por exemplo, as universidades, que a gente sabe quem é, né? Ou a educação. Então, eu digo, existem maneiras... Eu não sei se existe uma solução simples para a gente fazer isso, mas quando eu falo que a democracia representativa é liberal e participativa, eu brinco que a gente sofre um apagão de participação. É um apagão de participação porque, veja, nessa última eleição municipal, a gente teve quase 30% de abstenção. Quase 1/3 das pessoas que disseram, eu não me importo com quem vocês decidirem que vai governar a minha vida. É absurdo. É absurdo. É que eu digo, isso é uma coisa que eu gostaria que as pessoas participassem, porque a gente não tá falando sobre direita e esquerda. A gente tá falando sobre quem tá ajudando a deixar um centro vivo. Na verdade, não existe direita e esquerda, né? Ou é esquerda ou é extrema direita, né? Né? Isso também. Né? É um absurdo isso. Mas falando das pessoas agora que você estava comentando, não precisamos muito longe, quer dizer...
reunião de condomínio para decidir um negócio que é desse tamanho. Ninguém vai. Imagina pra decidir. Imagina pra decidir um troço numa cidade. Cara. Então, Mas reclama na hora de pagar a conta, não é? Todo mundo reclama, né? Aí fica pesado, não. Esse parquinho aqui eu não queria. Mas isso tá dentro da época que eu estudei no colégio. Não precisa dizer o quanto tempo acho que faz uns 5 anos atrás. Cara, eu tive, na minha escola, eu tive moral e cívica. Sim. Então, quando eu era daquela idade, eu achava uma bobagem. Hoje eu vejo a importância que tem isso na nossa escola. Hoje o cara tem, certo, na escola vai ensinar a fazer dancinha do TikTok. Eu vi, não sei se foi no teu ou em algum outro Instagram, panfleto de ideologia política nas escolas. Quer dizer, essa é a grande diferença. E aí, claro, tu tá formando gente com uma mentalidade que realmente não vai querer se importar com quem tá no poder ou quem não tá. Então, eu digo, o avião, ele não cai por um problema. Ele cai por, no mínimo, uns 4, 5, 6 problemas juntos. Então, quando tu falou, o problema do centro não é um, são vários. Eu acho que tudo na política tem muito disso, né? São vários problemas ao mesmo tempo que fazem qualquer coisa começa a ficar fraca. E a política, ela é reflexo dos momentos que nós estamos vivendo. Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque quando houve a Primeira Guerra Mundial, quem venceu a Primeira Guerra foi a entrada dos Estados Unidos. Um país que estava entrando no círculo de poder dos grandes países europeus que estavam lá naquelas guerras milenares, né? E aí, quem é que decidiu os termos para os perdedores e para os vencedores? Foi os Estados Unidos? Não, foi a França. O tratado foi de Versalhes. O que os Estados Unidos fez logo depois? Percebendo que mesmo com poder, mesmo com pujança, mesmo com dinheiro, ele não conseguiu ser um líder. Ele fez Hollywood. Cultura importa. Cultura, relacionamento, sociedade, laços entre as pessoas, como é que a gente está se conectando com as pessoas, isso é traduzido na política. Não necessariamente a política impõe isso, é uma relação que se retroalimenta, né? E claro, uma vez lá a política beneficia o amigo do amigo. Então é claro que continua o ciclo mas o que eu queria dizer é, cultura importa. O que a gente está fazendo dentro das nossas casas importa. O que a gente está fazendo com as nossas famílias importa. Eu vou mais longe, né? Tanto importa que o que eles estão fazendo com as nossas escolas federais ou municipais e principalmente universidades federais, que vai se refletir lá na frente para a cultura do pessoal que está vindo aí. Né? Com certeza. Então, isso aí infelizmente, já está tomado. Mas eu sou otimista em falar isso, por quê? Porque eu acho que cada um aqui pode fazer a sua parte no seu entorno, na sua família, no seu núcleo, né? Entre seus amigos. Eu acho que isso me alimenta muito. Com certeza isso, mano. Só que acontece o seguinte, uma cidade, ela se forma de um conjunto de entornos de amigos. Então não adianta eu morar na minha quadra, no meu bairro, que é super maravilhoso, e eu pegar o carro e ter que ir para uma praia e passar, que nem no Rio de Janeiro, passa uma linha vermelha e tal, passando com tiro para tudo que é lado. Verdade. Então não adianta eu ter a utopia, ou sonhar que, cara, se eu fizer a minha parte, tu fizer a tua parte, tu fizer a tua parte, nós vamos morar num mundo melhor. Isso, até hoje, eu não vi isso funcionar em nenhum lugar do mundo, a não ser que tenha a mão do Estado ditando leis para que as coisas funcionem. Eu acho que a sensação de ordem e ao Estado, na função mínima dele, de Weber, enfim, o Estado é o monopólio da força. Né? Nesse sentido de garantia de segurança dos contratos e de garantia de isonomia na lei, né? É onde o Estado deveria estar. E nos cabe exigir isso, é o mínimo. Né? E isso eu sinto muita falta. Eu acho que o Estado acabou se agigantando de uma forma em que isso não é mais prioridade. Então, a nós, políticos, cabe muito exigir isso, porque isso é a função principal do Estado. Né? Agora, em relação a outras funções, que o Estado
na minha opinião, não deveria estar, né? É as pessoas que precisam ocupar esses espaços. E aí eu sinto falta das pessoas ocupando os espaços, né? Às vezes saindo do Instagram, saindo do celular e fazendo uma atividade de comunidade onde os laços se fortaleçam. Quando é muito fácil fazer textão e xingar o outro na sua ideologia, na sua ideia, na sua fala, num texto de mídia social. Tenta fazer isso ao vivo. Sabe? Falta o constrangimento social, falta a relação, o relacionamento, e por isso que eu falo, eu acho que o presencial ele é importante demais, a gente não pode perder isso, por isso que eu luto por centros vivos, por isso que eu luto, que eu acho que cultura é um elemento muito importante, que a gente se afastou porque às vezes a gente diminuiu a importância dela, mas que ela cria os laços entre as pessoas a ponto de nos unirmos para lutar por algo, né? Então, no meu caso, eu entendo a mão do Estado e luto, inclusive estou lá por isso, né? Estou tentando brigar mais por isso, mas na sua função precípua, né? Onde o monopólio da força precisa ser garantido e se eu tiver que usar a violência, eu errei, eu falhei. Aí a política falhou, né? Então eu preciso que a gente construa o que o Estado não deveria estar construindo. Ô Manu, mudando um pouquinho de assunto, queria falar um pouquinho de ti. Tu falou que era empresária, né? E da onde que surgiu esse viés da área política, de ir pra política? Da onde que veio essa mudança? Esse é um momento que eu convoco você que tá aí olhando. Eu acabei de falar de um apagão de participação. Pois é, eu olhei pra mim e disse, por que não? Porque eu nunca tive ninguém ligado à política na minha família. Não tenho isso, gente. Meu tio já teve uma participação na Procuradoria do Estado quando eu não era viva, né? E depois disso, a gente não teve laços. Não veio de influência familiar? Não. A gente... Nossa, minha mãe comprou um restaurante, ela era bancária do BESC, meu pai era funcionário público também. Então, assim, eu me formei em nutrição, saí de lá para ser dona de restaurante com a minha mãe. Gostei da ideia de empreender. Tomei uma surra, obviamente, porque ainda mais no meio gastronômico, que é um meio super desafiador, uma margem de lucro pequena, mão de obra que é uma luta o tempo todo, né? E aí eu fui entender que, nossa, tem tudo isso para eu aprender, né? Eu gosto muito de aprender, então eu fui fazer curso de Sebrae, de Acif, de CDL, enfim. E quando eu vi, mudaram o sistema fiscal de um ano para o outro e assim, é uma lei, entrará em vigor em 60 dias e você que se vire, cidadão, né? Compra a tua impressora fiscal, compra o novo sistema. Por que o sistema anterior não funciona para o contador, né? Que eu brigava com o contador, obviamente. Porque ele tem a difícil função de traduzir as leis para o empresário dizer quanto custa, né? Sim. E eu falava, cara, mas por quê? Ele assim, não briga comigo. A culpa não é minha, é do político que decidiu isso. E eu fiquei pensando, quem decidiu isso? Como que aconteceu? E por que ninguém falou comigo, sabe? Tipo, como assim só passou a conta pra mim? E eu, cara, me dei conta que eu não sabia com quem reclamar. E nesse sentido, eu brinco que o Kindle, né, a Amazon, me fez liberal. Assim, eu tenho uma visão econômica liberal, porque eu tava lendo, eu gosto muito de ler, e aí eu tava lendo uma trilogia lá, e de repente eu terminei o livro, e aí veio uma outra sugestão, que se chama Revolta de Atlas, de Ayn Rand. E Ayn Rand é uma filósofa russa que escapa da Rússia, que vem fazer sua trajetória nos Estados Unidos, e ela escolhe traduzir uma filosofia de objetivismo, que trata um pouco da virtude do egoísmo, onde você tem que se tratar como ser humano descolado da massa do coletivismo, e aí ela escreve um romance para conquistar as pessoas através disso, por isso que eu falo da cultura. No Congresso dos Estados Unidos está como um dos livros mais influentes da história da humanidade. E aí eu li aquele livro totalmente desavisada, ninguém me avisou que era aquilo. E quando eu termino eu pensei, caramba, eu penso assim, onde é que tem mais disso? Aí era 2012 e tinha uma Kombi de pessoas que pensavam assim como eu. E não estavam em nenhum lugar da política que eu conseguisse achar. Então eu fui achar em alguns amigos, o Bruno Souza já esteve aqui, ele é um dos amigos que eu encontrei, ele já estava há mais tempo estudando sobre isso, e a gente caiu num jantar entre pessoas e vamos fazer um jantar toda segunda pra gente falar de livros, falar disso aqui. E esse jantar virou uma confraria e todo ano a gente fazia aquilo, e aí virou um instituto, e dali saiu um deputado, saiu uma vereadora, saíram assessores. A gente entendeu que tinha uma... Não, se a gente detém isso, não tem ninguém fazendo isso,
por que não a gente? Né? Eu me filiei espontaneamente a um partido em 2016, porque eu vi a palestra e disse, caramba, eu estou estudando sobre isso, né? Faz sentido que eu faça alguma coisa sobre isso. Eu sempre fiz trabalho voluntário na minha vida e eu pensei, esse é o meu grande trabalho voluntário, é moldar o futuro que eu gostaria. E aí me filio a um partido, faço uma campanha pedindo voto no janela do carro para alguém que eu acreditava, né? A gente ajuda a eleger um vereador, eu me sinto representada, né? Enquanto isso eu coordeno um hospital, faço mestrado, dou aula, cuido das minhas coisas. Então a política nunca escolhe um momento que tu tá assim de boa, né? Perna pra cima, agora eu vou falar de política. Não, é no caos, entendeu? Porque tu tá lidando com o problema e tu percebe que a única solução é tu se envolver. Aí, meu final de semana já era isso, minhas noites já eram isso. Então eu pensei, por que não, né? Quando alguém me disse, Manu, vem ser candidata. Eu tava terminando meu mestrado, ia para Portugal para apresentar o meu artigo num congresso e lá tinha uma linha de doutorado que era muito interessante. E aí eu percebi, cara, posso fazer doutorado nessa área, que legal, vou ficar em Portugal. E aí voltei pensando nisso e aí me disseram, não, tu tem que ser candidata em Florianópolis. Eu falei, nem a pau. Tá louco? Minha vida tá toda aqui, olha só que lindo. Como assim? Não sei, não entendo nada disso. Não quero confusão pra minha vida. Só fiz campanha pedindo voto pros outros, isso é fácil. Ser a candidata, não, né? Saí correndo, fiquei 15 dias em São Paulo, não consegui dormir, voltei e falei, por onde começa? Olha só. Aí veio uma pandemia junto pra ajudar, né? Foi bem legal, bem divertido. E aí eu fiz essa campanha, na época pelo Partido Novo, foi o meu primeiro partido, foi o partido que eu ajudei a construir. E fui a primeira eleita do partido, fui a quarta mais votada na pandemia, não entendi nada como aconteceu. Eu fiquei na rua pedindo voto durante 45 dias, né? E daí deu certo, e depois que deu certo eu senti que, cara, agora eu tenho uma responsabilidade. Traduzir os meus pensamentos em ações. E estou muito dedicada desde então, foram projetos que eu tenho muito orgulho, e quando veio a possibilidade de reeleição, eu pensei muito se eu queria isso para minha vida mesmo, porque eu coube numa cadeira que me ofereceram, e é uma cadeira disputada e é uma cadeira que não está vazia. Alguém vai sentar nessa cadeira se você não sentar. Eu pensei, eu não vou deixar essa cadeira vazia de novo, não. Eu vou sentar nela de novo. Então eu tive que trocar de partido, né? E fui muito bem recebida e muito abraçada pelo PL. E até por uma conjuntura de Brasil que eu quero estar bem direcionada, bem posicionada, escolhi estar no PL. E aí dobrei minha votação. Fui a segunda mais votada da cidade, a vereadora mais votada de Santa Catarina, e eu fiquei, caramba, as pessoas apostaram comigo. Então, sinal de que alguma coisa eu tô acertando. Sim. E agora eu tô dobrando a aposta. Eu tô morando dentro de um meu projeto, né? Eu fui uma das autoras do Retrofit, e aí o Retrofit ficou pronto lá no centro, no meio do centro, no calçadão, sem garagem. Falei, cara, eu quero morar aí, porque eu quero sentir na pele o que a gente tá passando. Aí fiz o contrato, tô lá, e a gente tá com umas ideias muito bacanas. Tô em várias conversas que eu fico muito animada, por isso que eu falo, eu sou uma otimista, eu quero mudar a realidade e eu tô construindo meu tijolinho ali. Então, a construção que tu falou, eu sou consumidor assíduo de podcast, e aí tem, não sei se já ouviram falar, Douglas Viegas, fez vários podcasts, ele diz uma coisa em relação a isso. Ele diz assim, cara, tá cheio de gente ruim na política porque tu, que é um cara bom, não tá fazendo porra nenhuma em relação à política. Então, como a Manu falou, a cadeira vai estar lá. Vai estar lá. Se os bons se omitirem, que é o meu caso... Sim, que tu não quer nenhum, né? Se omitirem, a cadeira vai estar lá. E quem vai assumir vão ser os ruins. Então, esse movimento teu, que tu falou do Bruno, dessa grupo de pessoas e tal, que se reúnem e tal... Isso aí, eu acho que é fundamental para trazer pessoas que têm o mesmo sentimento que eu tenho. Eu sou um cara, me considero um cara correto, um cara que faz as coisas direito. Por que eu deixo pessoas que eu considero não corretas decidir sobre a minha vida e a vida da minha cidade? Então, esse tipo de movimento que vocês têm aí é fundamental para a gente conseguir trazer para a política cada vez mais pessoas melhores que vão ter decisões melhores para a nossa cidade, que vai influenciar na vida da nossa população, entendeu? Então isso é uma questão extrema, fundamental para o nosso crescimento. E eu tenho visto cada vez mais pessoas
que nem o teu perfil de Instagram, do Bruno, e tantos outros, não só aqui, como em outros estados, também mostrando a cara, brigando por coisas que até então a gente só via político defender. Muita gente não queria, né? Muita gente não queria. E mostrando e fazendo. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de tal coisa, né? Isso. As pessoas têm muito medo da política. Por quê? Porque é muito fácil, né? Eu brinco que quando alguém vai bater foto comigo, eu falo, sou vereadora, tá? Só pra tu saber, né? Porque vai que tu não quer mais tirar uma foto comigo. É importante avisar. Por quê? Porque, cara, parece que automaticamente mancha a minha imagem. E independente de quem eu seja, a pessoa não me conhece, mas assim, pô, tu é política? Não sei se quero aparecer do teu lado. A imagem do político brasileiro, não só brasileiro, mas a imagem do político que nós temos aqui é negativa. Por quê? Porque é isso que eu falei. Muitas cadeiras, a qual o cidadão que faz coisa certa não quer assumir e tem que ser assumida por alguém. Então. E assim, não vou dizer que na política é fácil, que não existem. Obviamente existem muitas coisas erradas e às vezes te incomoda estar lá porque parece que tem que resolver tudo, né? Então eu entendo e as pessoas automaticamente falam: tu vai entrar lá, tu vai se corromper. Não vai dar certo. Pô, mas assim, tenho até pena de ti, né? Boazinha desse jeito. E aí eu falo, cara, mas teve um amigo que me falou uma vez, que eu levo isso muito a sério, que tu tem que ser como a garça. Tem que se manter branco pisando na lama. E isso é importante. Tu ter a noção de que tu vai ter que pisar em áreas que são cinzentas, em áreas que são difíceis, que precisam de uma solução talvez maior do que tu tem a perna para conseguir fazer, né? E tá tudo bem. Tu vai ter que pisar ali, mas tu não precisa se comprometer, não precisa comprometer teus valores. É importante dizer que é possível passar por isso sem vender nada do que tu acredita. Eu sou essa pessoa porque eu não preciso estar na política. Eu tenho a minha carreira e eu tô pronta para voltar para ela. Decidi muito se eu não queria voltar para ela antes e falei, não, o que as pessoas me deram, que é credibilidade e a confiança delas através do voto, eu vou honrar, né? Enquanto eu conseguir honrar, né? Enquanto elas se sentirem representadas por mim, eu vou fazer isso porque é uma oportunidade muito, muito difícil e eu sei que eu tô tirando a cadeira de outra pessoa. Esperamos que você continue. Porque são poucas que defendem os empresários. Sim. Muito poucas. Então, a gente precisa ter mais representatividade lá. Porque, querendo ou não, é um empresário que ajuda a economia, dá empregos, gerando emprego gera mais dinheiro no mercado, e as pessoas, às vezes, elas querem punir, né, nós como empresários, né, e é totalmente o inverso disso, na verdade. Com certeza. Pra pensar, é totalmente o inverso disso. Com certeza. Pensem nas famílias, né? Nas pessoas que estão lá por causa dos empresários, gente. Exatamente. Então, nossa, eu quando eu tinha restaurante com a minha mãe, nós tínhamos 4 pessoas durante o ano e na temporada 15 pessoas. E nunca é uma pessoa. Nunca. É uma pessoa com seu filho, é uma pessoa com seu marido. É uma Exatamente. família que, às vezes, muitas vezes, depende daquilo ali. Exatamente. Então, eu tenho muito orgulho de quem empreende, quem assume o risco, porque eu sei o quanto dói, né, todos os dias, e que ele tá sozinho nessa. Eu convivi, a minha infância inteira foi dentro de restaurante. Meu pai tinha restaurante, cozinha industrial, durante muitos anos. Eu brinco que ser dona de restaurante é tipo ter um filho pequeno pro resto da vida, assim. Nunca vai te livrar de passar lá um dia pra ver como é que tá. Realmente não é fácil. Não. Quase 24 horas de trabalho. Sabe o que eu vejo muito aqui do Brasil, da nossa cultura em relação à política? É que o político aqui, ele é meio que colocado num pedestal. Porque o político é meio... Se tu pega um político, tu pega uma atriz de novela e tu pega um jogador de futebol, tu leva em qualquer lugar, tem 15 para abraçar, para tirar foto e tal. E ele meio que... E isso, querendo ou não, mexe com o ego das pessoas. E meio que inverte um pouco a questão do político, de que o político tá na cidade... Vamos pegar o político da cidade. Ele está na cidade para trazer uma melhor condição de vida para a população, ou melhorar a cidade para a população. E aí meio que o político no Brasil ele é visto como... não é o político que precisa da população, é a população que precisa do político, ou meio, ele virou meio que um ídolo, né? Meio que um ídolo no sentido de... Você vai no restaurante, o pessoal já comenta, olha quem tá ali naquela mesa, o fulaninho, não sei o que, vai tirar uma foto, ou vai fazer um vídeo e tal. E
eu tive a oportunidade de morar alguns anos nos Estados Unidos e eu vejo que lá é um pouco o inverso, assim, o político mais local, como é o caso do vereador, ou até um deputado estadual, ele está lá mais para servir a população do que para ser servido. Eu vejo aqui que muito da nossa política ainda usa a política para se servir, não para servir os outros. Para poder? Para poder. Margaret Thatcher fala, né? De um Estado que serve as pessoas, não se serve das pessoas. Né? Perfeito. E até tem uma frase que ilustra muito isso. Não existe dinheiro público, somente imposto de pagadores. Dinheiro pagador de imposto. Também é dela. Maravilhosa, minha diva. Então, o que acontece? Hoje a gente tem a ideia, e o político, de modo geral, né, não posso apontar, diz que o dinheiro é do governo. Esse dinheiro aqui, o dinheiro do INSS, ninguém reclama porque é do governo. Não é meu, o governo é que está pagando, o governo é que vai ter um rombo. A gente não se dá conta que não existe dinheiro do governo. Existe uma fração do meu dinheiro, uma fração do teu e do teu que tá nesse bolo. Então, cada vez que tem um rombo de uma corrupção, é dinheiro nosso e não do governo. Então, hoje a gente tem uma ideia na nossa sociedade aqui do Brasil de que, não, é dinheiro do governo, isso não é problema meu. Meu problema é da porta da minha casa para dentro. E isso gera uma sensação de que tá tudo bem. Existe até a nossa cultura, né? Novamente a cultura, veja bem. Né? Nossos livros ali do início da passagem da monarquia, tudo eles falam muito, sempre fazem muita relação do brasileiro da rua com o profano e do lar com o sagrado. Então, dentro de casa, né, é uma coisa, na rua, mulher da rua, menino de rua, né, o que é da rua é profano, né? Então, o brasileiro não tem a cultura do cuidado do público, né? O que é público não é minha responsabilidade. Então, é onde eu descarto lixo, é onde eu faço outras coisas, enfim. Realmente a gente não tem a cultura do cuidado das coisas, né? Isso é algo a ser mudado na nossa sociedade, é algo a ser mudado com certeza. Mas também existe o fator de que a política, e é muito engraçado, né? O político, a gente aqui convive com essa questão dos super privilégios, né? E infelizmente é um privilégio sem freio e é uma sociedade conivente também, né? Onde a gente tem o poder e o judiciário, ele destacadamente sai na frente nos super salários e penduricalhos, e depois a gente tem aí um custo bilionário, né? É bilionário dos super salários só do que está acima do teto, tá? A gente tem aí uma estimativa de 10 bilhões, inclusive tá ali para sair essa reforma administrativa que fala sobre super salários, tá trancada no Senado há um tempão, porque é muito difícil debater, e tu tem um espraiamento do serviço público em áreas que muitas vezes não precisavam ser do Estado, que também movimentam essa categoria que milita pelo seu privilégio de ganhar mais, né? Porque e eu não estou aqui assumindo que uma profissão tem menos valor ou maior valor do que outra, mas quando essa profissão está dentro do Estado, parece que ela automaticamente ganha mais privilégios do que se ela tiver o correspondente na iniciativa privada, né? E a gente é uma longa luta, eu percebo isso entre os meus pares, o vereador automaticamente, como aqui na capital a gente convive com os outros poderes, o poder da União, o poder judiciário e a Assembleia tá logo ali, é muito comum tu ver vereador dizer, mas se a Assembleia faz, por que a gente não vai fazer? Mas o juiz, ele almoça no mesmo restaurante que o juiz tá ali e ele vê o privilégio do juiz andando com um carro X e diz, mas se ele anda, por que eu não? Se ele tira a licença prêmio nos Estados Unidos, por que eu não? Né? E então isso movimenta realmente, tu tá certo, eu acho que vai movimentando e a percepção de realidade das pessoas. Eu vou te dizer, muito sincero, só posso falar por mim, meu gole de realidade é andar na rua. De verdade. Eu acho que o contato da rua, e aí o vereador está nessa posição privilegiada de ter mais contato com o cidadão do que os outros níveis legislativos, né? A gente tá ali com a pessoa. Cara, é impossível fechar meu olho por um empresário que tá sendo furtado pela terceira vez, com a menina que perdeu o emprego e não tem dinheiro para comprar o leite da criança dela,
sabe? Pra mim, é dolorido. Assim, me dói num nível que quando eu vou olhar pro dinheiro público, eu penso, por que a gente não tá fazendo mais? Sabe? Então, eu acho que essa percepção de realidade tem que estar muito perto das pessoas. E quando a gente desloca para Brasília os maiores ganhos, os maiores percentuais de impostos, maiores orçamentos de política pública, eu estou deslocando da realidade, né? E estou tornando muito fácil essa decisão de dizer, não, mas na real eu mereço ganhar mais, porque afinal eu estou centralizando o maior orçamento aqui, né? São muitas responsabilidades para eu tomar, então eu, com toda a responsabilidade que tenho, preciso ganhar mais, até para me isolar de uma possibilidade de corrupção, né? Então, eu acho que pé no chão e revisão de pacto federativo são coisas que eu acho que podem ajudar nisso. Por causa dos Estados Unidos, né? Porque o cara tem muito mais autonomia dentro do seu município e tá mais perto da população, ele sofre mais. Essa questão para mim, isso é para não dizer, uma falácia de dizer, cara, eu preciso ganhar mais para evitar que eu seja corrompido ou corrompível. Meio que não existe, porque o salário, a gente sabe, o dinheiro que tu ganha, 6 meses depois, 1 ano depois, ele já virou parte... Direito adquirido, praticamente. Exatamente. Meu Deus, eu não sei mais viver em outro padrão, calma. Então já é teu aquilo natural, aquele valor. Então, desde quando a índole da pessoa está diretamente ligada ao valor que ela recebe? Se eu receber um salário de 50 mil, eu vou ser um cara honesto. Se eu receber um de 5, eu posso me corromper. Então... eu acho que a honestidade, acho que é caráter. A alma mais honesta do Brasil estava presa até exatamente. Mas eu acho que daí tá ali muito pro caráter, cara. Eu acho que não é mais a parte de... não, o fulaninho de tal tem que ganhar bem para que não seja corrompido. É o caráter. Claro. Mano, tem uma coisa que eu preciso te comentar, tu estava falando ali de... Enfim, quando eu vejo o teu Instagram, não só o teu, de outras pessoas, mas o teu, já que estou aqui contigo, sabe aquele meme feliz e triste ao mesmo tempo? É assim que eu me sinto. O teu Instagram, ele tá muito bem elaborado, muito bem feito. Ele mostra realmente para a sociedade o que está acontecendo na cidade de uma forma muito... comunicável, ilustrativa, muito bem elaborada, o que faz para as pessoas enxergarem de fácil acesso, fácil comunicação. E quando eu digo feliz e triste, eu fico feliz pela maneira como tu consegue comunicar isso, que é muito importante, né? E triste pela quantidade de coisas que tem. Coisas que tem que ser feita por fazer, ou para não dizer notícias ruins que a gente vê da nossa cidade, né? Então, eu me alegro toda vez que eu vejo mais políticos fazendo esse tipo de provocação no Instagram, assim como tu está fazendo, assim como um dos nossos aqui, o Bruno faz, e entre outros... Continua fazendo mesmo, não estando, né? Que eu acompanho. Isso é maravilhoso para... formar mais opiniões relativas à melhora da nossa cidade. E é interessante, desculpa, mas é interessante porque você fazendo isso, você mostra também para muita gente que não sabia como era o centro antes. Que assim, à noite eu não vou no centro, não sei como é que é o centro. Daí você hoje mostra a realidade de como estar lá. E eu não vejo mais ninguém fazer isso. Então isso para nós é muito importante. Eu agradeço, aliás, me siga se você não me segue, né, Manu Vieira SC, porque eu levo isso muito a sério, sabe, Rafael, porque eu era essa pessoa que não tinha contato com a política até há menos de 10 anos, então, puxa vida, se eu não tinha contato com a política e era uma pessoa interessada em mudar essa realidade, eu percebo que a minha missão como política automaticamente é trazer as pessoas para mais perto e pedir a participação delas, que quanto mais pessoas engajadas, mais a gente tem pressão para formar uma agenda de ação, né? E claro, as pessoas gostam muito da treta, né? Então, assim, o que é triste, o que é problemático, às vezes engaja. Muito pela conexão, porque eu vivo aquele problema, eu me conecto, né? Então, puxa, e o impacto emocional negativo, tem um estudo aí, né? O Poder do Mal, que ele fala que, para cada episódio negativo que tu tem de marca emocional dentro de ti, tu precisa
precisa de 5 positivos para equilibrar, né? É difícil. Então, na política é ainda mais difícil. A treta, ela engaja muito mais, o problema engaja muito mais, e por mais que eu mostre bons projetos e bons resultados, é o resultado difícil que as pessoas querem, se conectam mais, porque elas também aquilo dói nelas junto, né? Mas um resultado positivo que eu mostrei que teve muito engajamento foi do Retrofit. O projeto que nós aprovamos era da autoria de outros vereadores, né? O Bruno e o Gabriel Meurer, lá em 2018. Ele ficou arquivado um tempão, porque sofreu muitos pareceres contrários. Fizemos a revisão do plano diretor, e aí, com a revisão, a gente conseguiu refazer o projeto, conversando com o novo plano, e aí a gente conseguiu protocolar ele em 2023. E a lei foi sancionada em 2024. E aí a gente tem agora os primeiros retrofits saindo sob a luz da lei, que estão mais céleres. O que é o retrofit, né, gente? É a atualização de um prédio mais antigo aos termos contemporâneos para dar vida para esses prédios. Lá no centro a gente tem mapeados aí mais de 100 prédios que estão ou subocupados ou ociosos. E aí, como eu falei, tem um potencial de moradia interessante para a gente explorar. Ainda mais em Floripa, que tem uma pressão num déficit habitacional bem grande, e o centro tem esse potencial para ser explorado. Então, hoje, um dos primeiros retrofits que ficou pronto depois da sanção da lei foi um vídeo que eu fiz lá, que deu bastante engajamento, porque as pessoas olharam tipo, cara, eu vejo isso como solução também. Morar no centro, né, pra chegar, eu chego lá, sei lá, 9 da noite, 10 da noite, ontem eu cheguei 9 da noite, é diferente. Ainda dá um olhar assim, tipo, meio vazio. Mas, pô, hoje eu sou uma e tem 46 estúdios ali. Então, são 40 pessoas. Já é diferente, entendeu? E se daqui a pouco foram 100, 200, 500? É o que eu sonho pro centro, né? E é o que eu sonho para outras cidades também. Eu acho que fazer o uso misto, promover a habitação com empreendimento, ter esse olhar de agenda de cultura de cidade, é assim que a gente reativa as coisas. Eu vejo assim, eu trabalho no mercado imobiliário e eu vejo a quantidade de pessoas que moram no centro que querem sair do centro. E hoje, poucas pessoas querem ir pro centro. Eu digo pelo meu mercado. Sim, claro. Eu trabalho no mercado imobiliário hoje, então eu percebo, tanto quanto locação, quanto compra de imóvel no centro hoje, reduziu muito a procura. Né? Então, eu não sei se é valores hoje, são muitos apartamentos, prédios muito antigos, mas, né, vai sair uma nova obra aí na região, que pode ser que ajude muito também trazer as pessoas novamente para o centro. Acho que isso, a construção civil, ela ajuda muito também, né? As pessoas voltarem. Muita gente fala que Floripa, o centro, vai ficar um centro histórico. Realmente, o centro de Floripa é muito bonito. Né? Ele é muito bonito, o centro de Florianópolis. Eu acho que, concordo plenamente, que tem que aproveitar muito mais o centro. Principalmente na vida noturna, no restaurante, porque não tem muitos, assim. Tem algumas opções beira-mar ali, né? Mas o Centro-Leste agora tá bem movimentado. Eu acho que tem coisas assim que as pessoas estão abraçando. E agora tem um plano de revitalização do Centro-Leste, né? Tem a parte 2 ali para cumprir. E vai vir um decreto que traz incentivo à economia criativa. Então, acho que tem incentivos que estão sendo pensados para isso, né? E aí é que entra o poder público. Por quê? Porque tem que ter, primeiro, o interesse das pessoas. E segundo, se vale a pena para mim como cidade, eu tenho que motivar mais o interesse das pessoas. Né? Como é que eu crio as ruas que as pessoas circulam? Eu estava conversando com um senhor que ele falou, à noite eu percebi que o grupo que sai da universidade e vai para o Tietchan, ele se desloca por uma rua que naturalmente atrai essas pessoas. Eu acho que essa rua aqui tem que ser o foco. Ou o contrário também. Por que essa rua é o foco? Porque ela é mais plana, porque ela tem mais iluminação, porque ela tem lixeiras, porque ela é mais organizada. Então, eu, como poder público, eu tenho esse poder, interesse de conduzir as pessoas pelos melhores caminhos. E eu posso proporcionar isso para elas. Né? Então, otimizar recurso, mas também dizer, olha só, dá para investir. E outra, né? Aproveitar o investimento das pessoas e valorizar isso. Eu tenho bons hotéis no centro? Tem, né? Tem um turismo de negócios pujante, tem o Centro-Sul, que hoje é o centro de eventos do Brasil que mais recebe eventos técnicos, científicos. Nós somos o centro de eventos que mais recebe esse público. Então, eu tenho uma vontade e uma necessidade de acolher essas pessoas ali no centro mesmo. Então, eu tenho que ter a rede hoteleira, tem que ter incentivo para isso, sabe? Hoje eu tenho muito Airbnb. Por quê? Porque eu não tenho rede hoteleira também. Eu tenho 28 mil unidades de Airbnb hoje em Florianópolis. 28 mil? 28 mil. E tá vindo um projeto de regulamentação.
Então, é uma lei que pode mexer com essa realidade. Então, as leis, elas estão ali e por isso que eu falo para as pessoas, acompanhem, participem, deem sua voz, porque isso muda totalmente a cara da cidade. Se eu não tiver as pessoas discutindo Airbnb comigo lá, eu sou uma voz sozinha. Normalmente, quando o Estado quer trazer uma indústria ou facilitar um setor da economia, ele usa de benefícios fiscais, né? E trazendo isso para a cidade, se a gente tem uma área, vamos usar o mesmo exemplo do centro, que tem um certo potencial, que durante o dia tem muito trânsito de pessoas, Muito, e a gente né? quer... E eu estou falando como leigo agora, por que o governo local aqui não também utiliza de recursos igual esse para facilitar, tanto como tu falou, vamos melhorar a via, ou vamos liberar ou isentar imposto durante, sei lá, um período X, até que o comércio ali consiga desenvolver e já tenha via e traga pessoas, e a gente põe a iluminação melhor, põe uma via melhor, comece a mexer nesse sentido aí. O que tem hoje rodando nesse mecanismo? Vamos pegar, por exemplo, do centro ali. Tá. A gente vai assinar dia 26 de julho, informação fresquinha, um decreto que traz incentivos nesse sentido de IPTU e de TBI, de ISS para a economia criativa no Centro-Leste. Muito bom. Então, O que é economia criativa? Isso é uma pergunta bem difícil de responder. Se eu vender capinha de celular ali. Se tu vender miçanga, talvez, né? Mas não, a economia criativa geralmente tá atrelada à produção cultural. Né? Então vai desde produção de cultura até a possibilidade de startups nesse sentido e tecnologia. Então tem essa lei, já é lei desde 2020, mas ela não tinha sido regulamentada. E ela será regulamentada agora no dia 26 de julho. Nós também estamos tentando regulamentar a segunda parte do retrofit, onde a gente cria isenções para estimular o investimento nesses empreendimentos privados que estão ociosos, ou seja, aqueles proprietários que nem têm vontade de investir no seu empreendimento e estão satisfeitos só com o térreo ocupado, né, uma farmácia ali, eles precisam ser provocados a investir ou ter um novo olhar para o investimento deles e dizer, cara, dá para fazer um uso misto, explorar residencialmente e ganhar mais dinheiro aqui. O retrofit é pegar um prédio e fazer uma reforma interna nele. Porque, veja, antes eu tinha um código de obras que me dizia que eu tinha que ter um quarto tamanho X com tantas janelas, né? E aí eu tenho uma sala, um prédio comercial, que daí eu não consigo transformar em estúdio, em 2 suítes, porque eu tinha um código de obras extremamente restritivo e tinha ainda essa questão de zoneamento, né? Aqui não pode, que é comercial e tal. Então agora com o retrofit eu tenho a possibilidade de conversão de uso. O retrofit é eu pegar um prédio comercial e poder fazer residencial. Posso fazer a conversão de uso e, além disso, eu tinha prédios que, pelo plano diretor, eles estavam ilegais só por existirem. Porque o plano diretor foi lá e colocou recuos, afastamento lateral e uma série de condições, obrigatório garagem e tal. E, um prédio dentro do calçadão não tem garagem, ponto. Claro. Sabe? Mas é uma opção das pessoas ter garagem ou não. Especialmente no mundo de aplicativo, no mundo de acesso a transporte público. Eu, por exemplo, escolhi estar lá sem garagem e tenho que te dizer, eu tô rodando muito menos de carro, tem sido uma experiência incrível e eu tô economizando. Gostei. Voltou agora as obras, o plano diretor liberar sem vaga de garagem. Então, assim, sim, porque é uma premissa da revisão. Sem vaga de garagem, que não existia isso antes. Então tem um lado positivo. É uma aposta. Tem bicicleta elétrica. Exatamente. É uma aposta do empreendimento. Porque tem um público hoje que não quer nem ter apartamento, nem ter garagem, nem ter carro, né? Sim. Então tem esse público, deixa eu tentar. Agora, por exemplo, lá nos ingleses, eu não vou fazer um empreendimento sem garagem. Não tem como. Não dá. Exatamente. A conta não fecha. Exatamente. Então é uma conta do empreendimento e aí a conta é de quem compra. Né? Então, o que o plano diretor fez e o retrofit avaliza essa possibilidade de existir. E aí, dar essa possibilidade para as pessoas tem sido muito interessante agora que está começando, mas o incentivo econômico, ele ajuda porque um prédio antigo custa muito caro
para ser revitalizado. Sim. Muitas vezes vou ter que trazer uma melhoria de rede para colocar um elevador, ou para fazer acessibilidade, colocar uma rampa. Então ele facilita esse processo, né, das reformas. A gente vê com alguma recorrência prédios pegando fogo lá no centrão, né, porque não tem um preventivo de incêndio. Sim. Então ele precisa fazer essas reformas. Aí o retrofit é uma maneira facilitada de fazer esse trâmite, mas ainda custa muito caro. Então acho que o próximo passo é trazer os incentivos econômicos para que ele possa facilitar esse processo. E que tem interesse em fazer investimento no prédio, né? É, exatamente. Mas tem que provocar, né? Aqui tem incentivo. Quando eu tenho uma porrada de incentivo e a pessoa ainda não quer, eu tenho que pensar outras estratégias. Existem outras estratégias, eu acho mais agressivas, mas eu espero que venha pelo amor e não pela dor. Sim, né? exato. E ainda existe mais um projeto que já está tramitando, que é o projeto dos incentivos fiscais no sul da ilha. Para quem conhece a parte do aeroporto, tem aquela parte toda lateral dele lá, que é terreno da União. Tem 2 quadradões gigantes lá que agora estão com incentivos fiscais. Esse projeto está tramitando na Câmara, para que eles possam trazer equipamentos de infraestrutura hoteleira e de entretenimento para a lateral do aeroporto. E aí, como é uma área de União que a gente não estava pagando imposto, a gente não paga imposto sobre ela, eles conseguiram dar incentivos fiscais do tipo isenção de IPTU por um tempo, redução do ISS, justamente para atrair esse investimento lá. Então, que tem aqui no curto prazo, posso dizer que tem essas coisas já na mesa. Legal. E espero que venha mais. Tomara. Coisa boa. Tem um dado aqui que eu queria ver teu ponto de vista. Florianópolis é uma capital, com uma população para a capital pequena. E tem uma outra questão, né? A gente estava falando antes, tu comentou que em torno de 60% é área preservada, né? Tem mais isso. Só que é diferente da grande maioria das capitais, ela é uma capital toda dividida, ao meu ver, porque nós temos a população do centro, nós temos a população do continente, nós temos a população do norte da ilha, a população do sul da ilha. Então, isso em até alguns países, outras cidades, são várias cidades, mini cidades ou cidades dentro de uma cidade. Satélites. Quase isso. Então, até alguns dados que eu peguei aqui, ali no centrão e mais a beira-mar ali no Florianópolis em torno de 200 mil, Estreito 10, Continente em torno de 100, Campeche 45, Ingleses 35, então tu vê que são várias populações bem divididas, né? Os ingleses ali, aquela região... Ingleses e São João do Rio Vermelho são 120 mil pessoas. Então, tu vê, uma população grande também, dividida, isolada, então são várias populações grandes, divididas, isoladas. Isso facilita o controle, ou dificulta o crescimento, dificulta o avanço ou melhora? Como é que tu vê esse tipo de mapeamento da nossa cidade? Eu brinco que tem várias Florianópolis dentro de Florianópolis, né? E os bairros têm muita personalidade. Então eu não posso tratar Santo Antônio como eu trato Ribeirão da Ilha, são totalmente diferentes, né? E o que nós falamos ali, o centro, quando ele deixa de ser a grande máquina motriz da cidade, ele perde para os bairros, e a gente chama isso de espraiamento da cidade. Então, o que a revisão do plano diretor também trouxe como um ponto-chave? As linhas do novo urbanismo que nos falam que a gente precisa trabalhar com centralidades. Então, eu tenho os planos distritais, a gente tem 13 distritos em Florianópolis, que são um braço do plano diretor. Cada distrito vai ter o seu próprio plano diretor nesse sentido, né, para a condução dos incentivos internos de cada bairro. E isso vai nos conduzir a outras discussões. Por quê? Porque quando eu estendo um braço para o bairro, o que eu tenho que me preocupar? Acesso de transporte público, drenagem, saneamento. Tu falou aumento do custo cidade, né? Aumento do custo cidade. A gente precisa encarar isso de frente. É interessante para mim? Não é. E antes, com as limitações que a gente tinha no plano diretor, a gente tinha 40% da cidade urbanizável. E desse 40%, 80% é de 0 a 4 andares. E aí tu tá dizendo pra todo mundo, olha, Florianópolis é caro de morar. Isso. Por quê? Porque eu tenho uma limitação, eu só vou aceitar X pessoas e vou colocar uma cancela na ponte e impedir os gaúchos de vir pra cá. Onde é que eu assino? O que eu mais ouço é gaúcho dizendo, tem que parar
de vir gente pra cá. Aí eu, mas quando tu veio? Quando eu vim podia, agora não pode mais, agora deu. Eu peguei o último vagão, agora pode ficar. Minha família toda é gaúcha, eu sou catarinense, sou de Joinville, né? Sou nascido em Jaraguá do Sul, criado em Joinville. Tô aqui em Florianópolis há 12 anos, né? O Rafa é gaúcho, tá aqui há 10 anos aqui também. Então muita gente também é de fora. Até isso é um dado recente, né? Sim, referente sim. a isso, que 70% das pessoas são de fora? São de fora e é o estado que mais tem gente vindo morar. 354 mil pessoas vieram aqui, foi o último dado para Santa Catarina. Exatamente. Santa Catarina foi o estado que mais atraiu pessoas. Exatamente. E Florianópolis foi o quarto destino mais procurado nessa temporada. No mundo. Né? Nós recebemos quase 2 milhões de estrangeiros. Agora nós temos uma média de 50 voos internacionais semanais aqui em Florianópolis. Então a gente tem um público totalmente diferenciado. Né? Inclusive, Milei está muito bravo com a gente. Afinal, a gente roubou os dólares que ele estava tanto querendo que ficassem na Argentina. Mas limparam, na verdade. Vieram pra cá no verão, limparam isso aqui. Foi. E assim, como cidade, nós crescemos muito. E muita gente fala, mas a cidade está crescendo de maneira desordenada, não planejada. Mas o fato é que os maiores problemas das cidades advêm do planejamento. Sim. Principalmente do mau planejamento. O que a gente precisa? A gente precisa administrar o caos. E tem que ter instrumentos claros para isso. Quando tu tem uma legislação complexa, burocrática, como é o plano diretor, que deveriam ser diretrizes e não 3.000 páginas te dizendo de A a B onde tu precisa morar e como tu precisa empreender, aí fica muito difícil. Eu preciso ter liberdade como município para dar soluções mais ágeis, né? Hoje eu preciso implementar saneamento no sul da ilha. Preciso, né? Como é que eu trabalho com esse custo de cidade agora que o sul da ilha tá bombando, né? E eu ainda não construí essa solução. Eu preciso trazer esse custo para as empresas. Porque assim, tudo bem, quer construir no sul da ilha, mas assim, não dá para construir uma ETzinha aqui e, cara, tu tem um custo anual de limpeza que tu tem que criar o corpo de análise clínica, ou tu tem que me ajudar a construir a rede pública. Sabe? Tem que ter decisões de cidade mais corajosas pra gente dizer existe um custo pra morar aqui em Floripa e a gente precisa dividir isso com quem tá vindo, né? E aí o pessoal fala, mas tem que criar condições para quem está ocupando de forma irregular e precisa de uma moradia acessível. Existe essa conversa também e é importante a gente tratar essa conversa como empresários que somos. Veja bem, agora no plano diretor eu tenho áreas de urbanização especiais, que são as AUEs. Já ouviram falar? São grandes bolsões que a gente às vezes se pergunta, não tem nada construído aqui? E tem, né? Tem lá perto de Jurerê, tem lá perto de Ratones, tem lá perto do sul da ilha. E essas são as chamadas AUEs, são os bolsões reservados para o crescimento da cidade. Então, isso quer dizer o quê? Elas estavam esperando chegar nesse momento crítico, e todas elas já têm dono, não se enganem, não estão aí disponíveis para venda, mas todas elas já tinham dono, só que elas não tinham uma regulamentação de como construir. Por quê? Porque a gente estava aguardando o momento em que a cidade ia crescer e esse espaço estava reservado para o crescimento. E aí, por exemplo, eu tenho a UE de Jurerê. Gente, Jurerê tá explodindo. Um bairro que tá ganhando muita tração, né? E é interessante para mim essa UE esteja agora regulamentada. Agora ela tá. Ela pode ser construída em 45% de área. E desses 45%, uma regra do plano foi que 15% fosse de habitação de interesse social. É uma habitação mais acessível. As regras para eu ocupar essa habitação de interesse social, elas são diversas, tá? Elas têm um critério de salário, enfim, eu acho que é bem difícil de mensurar. Mas eu preciso me preocupar com isso, por quê? Porque eu preciso das pessoas que trabalham lá, morando perto. Senão todo mundo, o empresário, cara que vai ser bilionário e morar na mansão de Jurerê, ele vai pegar a mesma fila que todo mundo pega na C401. E é interessante, não é interessante para ele diminuir esse tempo? Claro que é. É interessante para ele que os funcionários da loja estejam morando perto? É claro que é. É interessante para todo mundo que eu diminua o tempo de viagem pendular, que é o tempo trabalho-casa, né? Que existe um número mágico que a gente trabalha que é 60 minutos, né?
Então, esse é o tempo que fecha com melhor produtividade do nosso trabalhador. Então, cara, eu tenho que trabalhar com essa métrica. Eu tenho que trabalhar com o tempo que as pessoas demoram para se deslocar dos grandes bolsões de emprego. Então, eu tenho que localizar isso dentro dos bairros e tenho que ter interesse público em administrar esse tipo de moradia mais acessível, né? Onde eu posso criar condições do poder público facilitadas e garantir que elas funcionem, para não funcionar como especulação imobiliária, e a gente segurar essa reserva também para as pessoas que estão morando perto do trabalho. Porque muita gente hoje, a procura de imóveis é próximo do trabalho. Porque, por exemplo, a gente sempre fala, né, muito disso. Eu quando vim pra cá, eu vou dar um exemplo meu fácil, assim. Eu morava lá no Arilho da Palhoça, quando vim pra cá. Trabalhava aqui no Estreito. Era 1h20 pra chegar, 1h e pouco pra ir. Cara, quase 3 horas no trânsito, longe da minha família, longe, né? Então, e isso, hoje não. Né? Depois, eu fiquei durante 6 anos assim, né? Aí me separei, daí cada um foi, né? Eu vim mais próximo do meu trabalho, que é o Estreito, pra cá. Vim pra Campinas, agora eu vim no Estreito. Hoje eu moro a pé 3 minutos. E a qualidade de vida, né? Não, é absurda. Então, assim, onde eu posso... E eu sempre tento procurar próximo de saídas também, né? Então, eu moro aqui no Estreito, praticamente do lado do meu escritório. A qualidade de vida que tem, a maioria das pessoas que trabalham comigo, algumas moram na Palhoça, vêm pra cá, então eu sei a dor que eles têm, né? De trânsito. Mas a procura hoje, realmente, é porque o trânsito nosso, hoje, a gente sabe que é um caos, né? E acho que... Não é só aqui, né, Luiz? Não, sim, mas a gente tem que falar nós hoje, né? Sim. Então, nós é a realidade nossa daqui, né? Mas eu brinco que, então, assim, claro, a grande resposta pro caos da mobilidade que a gente vive para várias cidades é a melhoria do transporte público. Sim, porque transporte de massa é a melhor solução. Só que enquanto o transporte de massa não vencer o transporte individual no tempo de deslocamento, que veja, é o único critério que me interessa. Eu quero chegar rápido. Claro. Sabe, pode ter menos conforto que meu carro. Podia ter balsa, podia ter tudo aqui pra nós que a gente tá... Balsa não. Balsa não. Eu vou desiludir as pessoas dessa conversa do transporte marítimo, porque eu já me iludi com ela e eu vi os custos dela e eles não se sustentam. Não se sustentam? Não se sustentam. Não vale a pena. Pra financiar uma única trajetória, eu pago mensalmente todo o preço que eu tenho que pagar anualmente pro subsídio de ônibus. Entendi. Não, a conta não fecha pro município nem pro estado, então é algo que é turístico pode ser, mas como meio de transporte de massa não funciona para Florianópolis. Entendi. Nas contas, né? Mano, antes a gente ir já pros finalmente, tem uma pergunta mais pessoal para te fazer. Como é que tu tem estômago para aguentar quando tu tá lá escutando alguém da esquerda na bancada falando um monte de baboseira que tu sabe que não tem nada a ver pra cidade aqui? Como pessoa, assim, como ser humano, como é que tu lida com isso? Primeiro eu queria dizer que eu sou nutricionista. Então, uma dieta equilibrada, terapia em dia é muito importante, né? Segundo, é tu entender por que tu tá ali. Eu sei por que eu tô ali, sabe? E eu tenho que reforçar isso comigo todos os dias. E isso me faz entender que outras pessoas estão representadas, elas têm os seus porquês de estarem lá. Quando eu tenho uma vereadora do PT militante de uma causa LGBT, eu entendo que tem um público que se sente representado por ela, ela precisa externar a bandeira dela e tem uma galera que tá com ela nisso. E eu preciso ter essa compreensão, porque isso é a democracia, a liberdade de expressão. Eu respeito tanto isso que eu honro o direito do outro falar comigo nesse sentido. Se eu concordo ou discordo, eu me reservo ao meu direito de pensamento e se eu tiver a oportunidade do diálogo, eu faço o diálogo. Mas tem diálogos que não são necessários. As pessoas precisam entender aonde gastar energia. Eu gasto energia construindo o que eu acredito. Não tanto combatendo o que eu não acredito. Se for avançar para cima de uma agenda onde exija recurso público, onde invada o meu espaço, eu vou brigar. Então, não invadindo o meu espaço, querendo apenas externar a sua falácia, se for mentira, eu vou te desmentir. Se for mentira, eu vou te processar. Existem meios para isso, mas eu não preciso gastar minha energia. E aí a terapia resolve muita coisa, entende? Eu já aprendi isso, eu sento
na frente dos vereadores do PT, né? Eles estão... E a gente consegue dialogar muito bem. Quando eles vão para a tribuna externar algumas posições que eu discordo firmemente, me mantenho na minha posição, não compro brigas desnecessárias, mas se for necessário ir para o campo judicial, eu vou, né? Já denunciei presidente da Câmara, já denunciei outros colegas, já fui para MP, já fui para o Tribunal de Contas, eu conheço os meus meios de defesa, né? E vou utilizá-los e eu não preciso me desgastar como indivíduo para isso. Então, isso é o que a política nos proporciona. É o meio acertado da gente fazer o diálogo, e quando a pessoa invade esse espaço, é importante colocar limites. Eu sou sempre muito calma, né? Já teve vereador gritando comigo, berrando, querendo se impor fisicamente. Inclusive um vereador com muito mais anos de casa do que eu. Olhei para ele e disse: senhor tem tantos anos de casa, ainda não aprendeu por quê? O senhor é um vereador como eu e o senhor está imposto ao mesmo regimento que eu. Ele teve que ficar quieto, porque eu conheço o regimento. E ele também. É mais ou menos que nem tipo, o aluno de medicina, na época da faculdade, vê sangue e desmaia e depois já faz 3 cirurgias ao mesmo tempo e já tá calejado. Tem um pouco disso no início, assim, a bala. Tem. A gente entra com muita vontade de fazer acontecer e às vezes a gente acha que qualquer discurso ali vai mudar a vida de alguém. E assim, aí tu se decepciona um pouco e tu entende que cada um tá falando pro seu público e às vezes o diálogo não existe, né? Ou tu entende que algumas pessoas são mesmo mau caráter e tu realmente só tem que passar longe, né? Então tu vai descobrindo várias coisas e acho que é muito importante o autoconhecimento. Então é o que eu falo. Tu pode se desgastar estando num lugar tóxico, porque a política é um lugar tóxico hoje, ela não nego isso em nenhum momento, mas que outros lugares também são. Né? Tem ambientes de trabalho extremamente tóxicos, tem licitações que você vai fazer corrompidas, tem brigas que você vai enfrentar num colégio, numa universidade que, cara, ambiente tóxico. Existe isso. E aí a forma como tu vai enfrentar isso como ser humano é entendendo por quê? A que a minha alma tá dedicada? Né? Abrigar essa briga com essa pessoa. O que eu ganho com isso, né? Será que eu tô construindo o que eu acredito fazendo isso? Cara, não. Eu não prego para convertido e não brigo com convertido. Eu já decidi isso. Eu não preciso ficar falando para quem bate palma para mim. De verdade, eu tenho e não vou comprar briga com quem discorda fielmente de mim. Mas assim, tem 1 milhão de pessoas que não entende de política, que não tem contato com a política, que quer acreditar, que escolheu não se envolver mais, mas se eu puder trazer essa pessoa de volta, essa é a galera que eu quero conversar. Eu quero trazer essa pessoa pra perto de mim. Tem muita gente pra eu falar que não seja essa pessoa aí que eu tenho que brigar porque ela já tá convertida pro mal. E tem gente que já me acompanha que vamos junto, vem comigo. Mas assim, tem 1 milhão de gente pra gente conversar. Até falando sobre isso, eu lembrei de um caso, a gente não discutir, não brigar, às vezes tem pessoas que é ibope também, né? A gente tava brincando antes da minha placa, né? Lembra, né? Que a gente comentou sobre isso. Eu tive um caso um tempo atrás, de um vereador do PSOL, não vou dizer qual é o nome dele, talvez tu já saiba qual é. Que é o que incomoda todo mundo aí. A pessoa foi capaz de chegar lá na placa, dizer que eu estava ilegal, que aquela placa é num lugar público, que não sei o quê. Daí isso veio pra mim logo em seguida, né? Eu informei a pessoa responsável, na qual onde está o local, né? Que cuida das quadras, né? Que foi listado para estar lá, né? E a gente tem toda a autorização da prefeitura para colocar a placa nos determinados locais. Sim. E daí eles falaram: Luiz, tu não vai responder? Tu não vai fazer nada? Eu falei assim: não. O cara que é ibope. Exato. Eu tô certo. Tanto é que depois a pessoa responsável da prefeitura foi à noite falar: isso aqui está legalizado, está tudo assim. 1 semana depois eu botei uma segunda placa. Daí eu falei assim: eu vou lá agora. Eu fui lá e falei: semana passada tivemos um impasse, o pessoal falou assim, tanto estamos tão bem, né? Estamos legalizados que a gente tem autorização que vamos colocar numa segunda placa aqui, tal. Ou seja, foi um tapa de luva, sem precisar brigar, sem precisar fazer nada, sem sem dar ibope pra pessoa. Morreu o assunto. Então, acho que às vezes as pessoas também, eu me digo assim, a pessoa não é capaz de ir na prefeitura e verificar se aquilo ali
é legal ou não. Não são. Entendeu? E aí é o que eu falo do mau caratismo, entendeu? Particularmente eu me sinto agredida algumas vezes, porque tem vereadores que eu me esforço muito para não utilizar nem nomes nem rostos. Porque eu acredito que meu campo de batalha são as ideias, né? E quando usam minha imagem e o fazem com frequência, porque nas mídias sociais eu tenho um pouquinho mais de projeção que alguns e tal, e eles me elegeram como alvo, então usam a minha imagem para me fazer de espantalho de algum objeto de ódio, eu temo fisicamente por mim, sabe? Eu fico um pouco constrangida, porque não é ele que vai fazer mal pra mim, mas uma pessoa influenciada por ele que não detém conhecimento da situação e me associa àquilo que ele tá querendo me associar, muitas vezes de forma enviesada. E aí eu falei com ele esses dias, eu falei, olha, eu não gosto quando você faz isso, porque ao mesmo tempo que você vai pra tribuna falar Marielle presente, combater violência política, você tá promovendo. Você está promovendo que alguém daqui a pouco me faça de alvo por algo que você me colocou como alvo. E eu não sou a porta-voz dessa ideia. Desculpa, tu tá distorcendo os fatos usando a minha imagem, né? E vai ter um momento que a gente pode dialogar sobre isso, e eu tô te expondo aqui tua hipocrisia, tua incoerência, ou vai ter um momento que eu vou te processar. Tu escolhe. Aí ele disse que ia rever as ações dele, mas assim, é uma hipocrisia, uma incoerência, né? Porque quem mais ataca com ódio, com intolerância, são as pessoas que dizem que promover um discurso do amor, né? Então... Sim, tem tudo isso também. Acho que é isso, né? É isso. Vamos lembrar a Manu também. Da continuidade da comemoração. Uma questão que ela colocou ali é bacana, que me veio um insight na cabeça. Ela disse, com quem tá muito inflado, eu vou no meio, na massa, né? Quem tá muito inflado, não adianta eu falar, porque o cara já tá com aquela ideia na cabeça, e o outro que tá do meu lado, então eu vou atrás da massa que ainda precisa ouvir o que a gente tem para dizer. Eu me lembrei quando estava falando isso, do ensinamento que está na Bíblia de Jesus, quando ele mandou os apóstolos 2 a 2, ele disse, bata nas casas, se não te derem ouvidos, vá para a próxima, não insista. Porque aquela pessoa não está pronta ainda para receber, né? Então não insista, vá para o próximo, que tem uma massa que está aberta para receber, e é essa massa que tem que encontrar, né? Então é isso aí que e às vezes é a massa também, a massa que as pessoas não acreditam, né? Por que tu vai lá falar com essa galera? Porque Jesus sentou entre fariseus e cobradores de impostos, porque quem precisa levar médico precisa levar médico aos doentes. Exatamente. Né? Então eu acredito muito nisso, aonde me chamarem para um debate sincero, para um diálogo, para construir, eu vou estar, né? Já subi morro, já fui eu vou de evento de A a Z, porque o que eu gosto e o que me dá senso de realidade é estar com as pessoas. Muito bom. Então é nesse sentido que a gente cresce politicamente, e não só isso, né? Ter esse contato de ser humano te enriquece pra vida. Então, pra mim, tem sido uma experiência que eu honro muito, assim, ser vereadora. Legal. Parabéns. Pessoal, quem tá aí acompanhando, aqui tá o arroba aí da Manu Vieira SC, né? Então tá ali, seguem ela ali, acompanhem o trabalho dela, realmente ela faz um excelente trabalho, e que continue, né, Manu? A gente queria, para encerrar, que você falasse pro teu público o que tu gostaria de falar para eles hoje. Olha, eu constantemente me comunico com as pessoas pedindo, envolvam-se. Envolvam-se na construção daquilo que vocês querem ver para o futuro. O que eu recebo hoje, graças a Deus, de pessoas conectadas, que se sentem à vontade para compartilhar comigo situações de cidade, desde o que seus filhos estão tendo nas escolas, desde de como a alimentação pode melhorar, como que a infraestrutura precisa melhorar, me dando soluções de cidade, compartilhando comigo suas vivências de cidade para que a gente possa juntos colaborar e construir alguma coisa que a gente acredita. Eu fico muito animada e muito honrada. Então eu queria dizer que esse diálogo está sempre aberto. No meu Instagram existe um direct ali que a gente atende, tem um WhatsApp que é o Chama Manu, que ele fomenta uma central de demandas, que a gente recebe muita demanda das mais diversas e tenta encaminhar junto à prefeitura, mas acima de tudo construir algo que a gente acredita
é algo que eu preciso que as pessoas saiam das suas casas, estejam nas ruas, estejam com seus grupos falando sobre política. E política não é esse ambiente de combatividade, não é um ambiente de eu sou time A, você é time B, a gente não conversa mais. Política é entender que a gente tem um problema de sociedade e como é que a gente vai construir a solução juntos. Então, deixo aqui para vocês o meu convite para vocês se envolverem com política de uma maneira muito honesta, muito franca. Eu tenho um viés, eu tenho um lado, tenho, mas eu tô sempre disposta a ouvir pra gente construir junto. Boa. Bom, Rafa? É isso aí. É isso aí. Muito bom. Bom, pessoal, todos os nossos episódios da Du, elas vão estar em todas as plataformas digitais como DuCast Oficial. Então, Spotify, YouTube, Instagram, procure a gente lá, né, Facebook, tudo, nós estamos nessa plataforma. Manu, nosso agradecimento, e a gente gostaria de te dar um presente, já que você gosta de ler. Então a gente gostaria de te dar que legal. presente, que é um livro de sabedoria, um livro Não que tenho esse aqui ainda, muito obrigada. Né, então acho que é isso aí, né? É isso aí. Se você quer gravar o seu podcast, pode usar o nosso estúdio aqui, manda uma mensagem no direct ali, agenda com o pessoal, vem aqui, faz o teu podcast, convida as pessoas que você quer convidar para um bate-papo legal que nem esse que a gente teve aqui agora. É isso aí, Luiz. Fechou? Obrigado por mais um, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.